Reiniciando a gravação, termo de colaboração número 18. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República, Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto é disposto nos artigos 4º ao 7º, pergunta ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais no presente termo firmado com o Ministério Público Federal? Com certeza. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um dos mais agitados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2.9, cujo tema trata a atuação de Jacques Wagner como ministro de Estado, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos então às questões. Gostaríamos de que o senhor relatasse um fato que o senhor trouxe sobre um apoio ele prestado ao projeto Odebrecht quando ele assumiu o cargo de ministro da Defesa. Pronto. Em função da minha relação como, vamos dizer, ponto de convergência da Odebrecht com o senhor Jacques Wagner, ele se torna ministro da Defesa e a Odebrecht tinha um projeto, tem um projeto chamado ProSub, onde ela está participando de um estaleiro no Rio de Janeiro. E o presidente da empresa da Odebrecht Defesa e Tecnologia, André Amaro, juntamente com o senhor Fábio Gandolfo, que é o diretor de contrato da área de infraestrutura deste projeto, e o senhor Rúbio Fernal, que é o diretor de relações institucionais da Odebrecht em Brasília, também da infraestrutura, me pediram para que eu marcasse uma reunião com o senhor ministro Jacques Wagner. Nessa reunião, por definição deles, foi o senhor André Vital e o senhor Fábio Gandolfo. Essa agenda, inclusive, consta na agenda oficial do senhor ministro do Estado no dia 8 de abril de 2015. Eu trago, inclusive, convidado de corroboração minha. Nesse momento, o André Vital, eu apresentei. O André Vital já conhecia o senhor Jacques Wagner por conta de visitas que ele fez. E acredito que ao projeto. E acredito que o Fábio Gandolfo também. Mas eu apresentei o tema que dizia a respeito a dificuldades que estavam ocorrendo no projeto. O André Amaro, enquanto presidente da Odebrecht Defesa e Tecnologia, estava disposto a paralisar o projeto, porque não havia recurso suficiente, e isso já vinha perdurando por algum tempo. A reunião era para isso, e o senhor André Vital apresentou, junto com o senhor Fábio Gandolfo, toda como é que eu digo assim, um paper, onde tinha todas as informações do projeto, geração de emprego, quanto estava sendo devido a eles, qual a capacidade ainda de performar, já que não estava se recebendo, a dificuldade que eles começavam a ter com os fornecedores. Então foi feito toda uma discussão sobre isso. Eu me lembro que o senhor Jacques Wagner convidou a senhora Eva Chiavon, que era a secretária executiva dele, ela participou dessa reunião. E o motivo da participação dela foi que, a partir daquele momento, ele deu a ela a orientação para que olhasse o projeto e visse qual era a saída para aquela dificuldade, porque era um projeto capital para o país, que é a discussão do submarino nuclear. Então ele disse da importância desse projeto para o Estado brasileiro e pediu a ela que acompanhasse. A partir daquele momento, tanto ele, na condição de ministro, quanto eu, passamos a não mais tratar do assunto, porque a secretária executiva começou a tratar, porque eram temas burocráticos do dia a dia do próprio Ministério e das pessoas envolvidas, do André Amaro, do Fábio Gandolfo e do senhor Rúbio Fernal.
o Rubem Fernal é a pessoa responsável por acompanhar os recebimentos desse projeto aqui em Brasília. Ele é diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Infraestrutura. O senhor Emílio Odebrecht solicitou alguma coisa relacionada a esse assunto para o senhor? Emílio Odebrecht não, de forma alguma. No seu relato, o senhor coloca que, quando Jacques Wagner era ministro, Emílio Odebrecht teria solicitado uma reunião para reforçar a importância de que existia uma medida legislativa de urgência. Ah, sim, isso sim. Mas não sobre o assunto submarino. Ah, tá. Então, por gentileza, isso sim. Explique que medida era essa e qual o contexto, por que isso foi colocado no seu relato junto com essa questão do ProSub. Não, é porque o relato diz respeito só a encontros por conta do senhor Jacques Wagner na condição de ministro. Ah, entendi. Entendeu? Foram 2 fatos, reuniões de trabalho. Essa reunião, Emílio foi a pedido de Emílio. Emílio conversou com ele, presente estava o nosso diretor jurídico, o Maurício Ferro, e foi só para Emílio mostrar a importância das empresas, de uma forma geral envolvidas em todo o processo, pudessem ter uma lei que consubstanciassem essa discussão. E que medidas legislativas eram essas? Não foi tratado nenhuma medida específica. Sim. Foi dito ao senhor ministro Sim. que era importante Sim. que o governo e o Congresso Nacional discutissem algum mecanismo legal para acordos de leniência no Brasil. Ah, certo. Entendeu? Perfeito. Nesse momento eu compreendi. E foi editada alguma medida legislativa? Qual era o receio do senhor Emílio Odebrecht? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor. Qual o contexto disso, dessa necessidade, dessa urgência? Ela estava ligada à questão da Lava Jato? Não foi falado em urgência, não. Até porque na época ainda não se tinha definido que a gente participaria desse processo. Eu acho que Emílio, de certa forma, estava avaliando participar, entendeu? Não tinha nenhuma urgência, não. Como ele estava... Aí é mais na cabeça dele, né? Mas é o meu sentimento. Eu acho que ele já imaginava que em algum momento do processo a gente chegaria a buscar alguma coisa. Quando é que foi essa reunião que o Emílio solicitou ao senhor? Poxa, isso foi em 2015. Eu não saberia precisar, senhora, assim quando foi. Eu realmente não conseguiria precisar. E por que foi ao Jacques Wagner fazer essa reunião sobre essas medidas relativas ao acordo de leniência? Por ele ser ministro de Estado, né? Mas ele não era ministro de Defesa? Ele tinha alguma coisa a ver com a pasta dele? Eu acho que na época ele ou era ministro da Defesa ou ministro da Casa Civil. Mas eu não consigo precisar a senhora, não. Mas, de qualquer forma, em ambos os casos, ele era tido pelos jornais, pelas mídias e tal, como uma pessoa bastante influente no governo. Né? Então, o motivo mais crível, mais concreto é isso. E como foi a conversa com o senhor? Como foi o teu da conversa? Eu queria que o senhor esclarecesse melhor, me iniciasse melhor. Pois não. Emílio, na época, disse, e estava amparado por Maurício Ferro, que é o advogado nosso, disse que da importância de se ter uma legislação no Brasil adequada ao momento que se estava vivendo. No momento em que algumas empresas brasileiras precisavam celebrar acordo de leniência. Então, precisava haver um mecanismo de maior segurança jurídica para que as empresas pudessem firmar esse tipo de acordo, que me parece uma novidade no Brasil. A questão é que o acordo de leniência gostaria que fosse em outro formato do que estava previsto naquele momento? Como foi? Não foi tratado isso, não. A preocupação de Emílio era a preocupação de que, ou qualquer que fosse o mecanismo, né, o mecanismo legal de acordos de leniência, fossem mecanismos que dessem segurança jurídica às empresas e ao poder público que estava fazendo esse acordo. Essa redação da medida provisória 713, ela foi editada, não foi a redação? Ela estava de acordo com os interesses naquele momento que Emílio Odebrecht levou para o ministro Jacques Wagner? Eu não saberia dizer, senhora, porque eu não acompanhei o tema dessa medida provisória. Mas, por outro lado, eu digo que ela acabou caducando. Então, não teve efeito prático nenhum. Mas ela vigorou por um período, né? Pela vigência de uma medida provisória. Acho que é 60 dias com mais 60, né? É renovável. Eu quero também
que o senhor apresente maiores detalhes sobre a reunião. O senhor presenciou, estava presente, estava na reunião. presenciou a discussão que foi travada entre o senhor Emílio e o então ministro? Sim. Por ocasião dessa reunião, Marcelo Odebrecht já se encontrava preso? Já. Ok. O que foi dito por Emílio Odebrecht? Qual era a demanda específica dele em relação ao ministro? O que é que ele pediu para o ministro? Se é que ele pediu algo. Não, ele pediu a atenção ao ministro e que ele estava preocupado porque as empresas brasileiras, algumas das empresas brasileiras, todas que ele conhece, né, e convive, estavam vivendo esse processo da operação em curso e que certamente algumas dessas empresas precisariam de um mecanismo, de uma lei, de um acordo de lei. Não, veja bem, a lei anticorrupção já estava em vigor. O ordenamento já trazia a possibilidade de celebração de acordos de leniência. Certo. Então, o que foi o mote? O que é que levou o senhor Emílio a solicitar essa reunião na sua percepção? Porque já existiam mecanismos legais de modo a permitir que empresas fizessem acordo de leniência. Estou falando de pessoas jurídicas. Perfeito. Não estou falando de colaboração premiada por pessoas físicas. Perfeito. Então, o ordenamento jurídico ele já previa essas duas possibilidades. O que é que levou o senhor Emílio na sua percepção, obviamente, a procurar o ministro Jacques Wagner? Olha, pelo que eu percebi da reunião, Sim. e ele estava assessorado por um advogado da empresa, né? Quem era o advogado? Era Maurício Ferro. Maurício Ferro? Eu acredito... O senhor Emílio levou algum documento, algum tipo de nota técnica, Não. alguma sugestão Não. de Que eu me recordo redação? e tenha visto, não. Certo. O que ele falava era isso. Dentro do que o senhor está dizendo, certamente os advogados devem ter discutido com ele alguma preocupação que ele tinha. E a preocupação que Não, ele... devem ter discutido, não. O senhor presenciou a discussão? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que os advogados devem ter preparado, discutido com ele, Emílio. Anteriormente. Entendeu? Anteriormente, Perfeito. sem minha presença. E isso levou a Emílio a dizer que ele, Emílio, certo, tinha preocupação da forma que a lei estava, com a segurança jurídica que acordos de leniência pudessem ser feitos no Brasil. Entendeu? O tema principal e o mote foi esse. Perfeito. Agora, não se discutiu, pelo menos nessa reunião e na minha presença, em qualquer outro momento, como é que eu diria assim, nenhum item específico. Entendeu? Ok. Sobre por isso ou por aquilo. Certo. Pelo menos não nessa reunião. O senhor E não comigo. e o senhor Emílio pediram para levar alguma demanda para então o presidente Dilma? Que essa demanda de vocês fosse levada para o presidente Dilma? Eu acho que Emílio chegou a comentar isso, sim, porque e se não tivesse expressamente comentado, era intrínseco. Porque né? a edição de medida provisória compete à presidente da República. Não, mas ele não pediu nenhuma edição de medida provisória. Ele pediu um mecanismo legal, que o governo estudasse um mecanismo legal para melhorar a condição jurídica que estabelecida já estava na lei, como o Dr. Vitor Meio repetiu, mas por algum motivo, que os advogados devem ter dito ele anteriormente, deve ter, algum ponto que os advogados visualizaram, que não foi literalmente expresso lá, geraria possíveis inseguranças jurídicas, entendeu? O interesse do senhor Emílio Odebrecht na reunião relatada era o problema do filho dele e da empresa, os dois, como é que foi isso abordado? Não se falou, mas estava intrínseco, né? A empresa vivia o drama que continua vivendo e o filho dele na mesma condição. Então, certamente Como foi a postura esse é o ponto. E eu gostaria de saber o que o Jacques Wagner falou nessa reunião. Entendeu, foi receptivo e disse que iria falar com o governo, no caso a própria presidente, já que ele era um ministro do Estado, e tentar ver como estava o assunto perante o governo. Né? Certo. À época, o senhor sabe quem era o ministro da Justiça? Se era o José Eduardo Cardoso? Acho que sim. Certo. Acho que sim. O ministro da Justiça foi procurado para levar essa demanda? Não sei dizer, eu não conheço ele, não tive com ele em tempo algum. O senhor sabe a razão pela qual foi escolhido o ministro Jacques Wagner em vez de outro? Sei. Em vez do advogado-geral da União? Claro que sei. Primeiro porque Jacques Wagner é baiano. Segundo que ele tem relação pessoal com o Emílio. Terceiro que ele tem relação com a empresa, conhece a empresa.
O que seria a sei lá, relação com a empresa? essa que eu O descrevi. fato dele já ter recebido recursos Não, ele tem relação... ilegais, Não, ele na tem... sua percepção, motivou essa busca? Não, Não? não, acho que não. Porque ele tem uma relação com a empresa há, sei lá, 20 anos, 20 e tantos anos, entendeu? Então, a relação que eu quero dizer é isso. Ele tinha uma relação com a empresa institucional, entendeu? Então, era mais fácil, talvez, para Emílio levar para ele do que levar para uma pessoa... Eu não sei se Emílio tem relação com o ministro da Justiça. Com entendeu? então ministro. Com então ministro. Eu realmente não sei. Então, seria mais fácil. E, por outro lado, eu acho que o mais forte de tudo isso é aquilo que eu disse no início. E a mídia dizia que ele era uma peça muito forte. Entendeu? O ministro Jacques Wagner. E ele falou, e o Jacques Wagner falou, trouxe algum posicionamento sobre a Dilma? Não, através de mim, não. Então ele assumiu o compromisso de levar essa demanda à presidente da República. Ok. E houve alguma satisfação posteriormente? Através de mim, houve não. algum encaminhamento? Através de mim, não. Mas como ele tem relação com ambos que também estavam lá, Emílio e Maurício, talvez possa ter havido, mas através de mim, não. Eu gostaria de acrescentar mais alguma. Não, da minha parte, não, mas estou disponível para qualquer outra pergunta que Doutores, for alguma necessária. consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato. Agora elas